Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam sobretudo se cuidando. Precisamos nos cuidar muito nesses tempos que exige muito mais o nosso cuidado com a gente mesmo e com o outro, ok? É uma alegria, uma satisfação, um prazer estar com vocês nessa aula de filosofia. É momento filosófico. Eu sou o professor Denilson e agora a gente vai ter esse momento de reflexão, de estudo filosófico, reflexão filosófica. A filosofia está aí para nos ajudar a crescer como ser humano, como pessoa e tornarmos pessoas cada vez mais sábias, inteligentes, tá? Pessoas realmente que gosta de estudar, que gosta de viver a vida intensamente. É isso mesmo, né? Então, filosofar, aula de filosofia é um momento no qual a gente presta atenção, que a gente se envolve num assunto, interage com o professor e dessa forma nós vamos compreendendo como as coisas são, o que o assunto nos possibilita em relação ao aprendizado, e dessa forma nós vamos nos preparando para fazer as nossas atividades, fazer as nossas provas, visando sempre o sucesso nas nossas avaliações, né, na verdade, mas também, como eu sempre digo, visando também nosso bem-estar, visando a sabedoria de vida. O estudo de filosofia, sempre digo, é para nos tornarmos pessoas mais sábias, pessoas mais inteligentes, tá? Também as outras disciplinas possibilitam tudo isso para a gente ser cada vez mais pessoas melhores, porque a gente lida com conhecimento, a gente lida com ciência, tá? E uma vez que a gente adquire o conhecimento, adquire a sabedoria, a gente se torna pessoas melhores, tá? Eu acredito muito no conhecimento, na sabedoria, porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente pode ser, a gente transforma a nossa vida, tá? E transforma a vida do mundo. Então, vejo o quanto é importante a gente cada vez mais se dedicar, prestar atenção, tá? Mesmo sabendo que tem situações difíceis, dias difíceis, mas a gente tem condições, tem possibilidade, capacidade para superar todas as dificuldades e assim continuar firmes nos nossos estudos, empenhados nas atividades, assistindo a videoaula até o final e dessa forma, meu querido, minha querida, a gente vai conseguindo realizar bem os nossos trabalhos, as nossas atividades, tá? Eu conto com vocês, conto com a participação de vocês, conto com o empenho de vocês. E vocês podem contar comigo também, no que eu puder, para ajudar a se desenvolver, a compreender as questões, a compreender os assuntos. Vocês podem contar comigo, estou aqui à disposição de vocês, tá? O objetivo maior do nosso estudo e das nossas aulas é fazer você adquirir o conhecimento, tá? Adquirir o conhecimento. Para isso precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar, certo? E coloque uma coisa na sua cabeça: você é capaz, você tem capacidade, você tem potencialidade para desenvolver e crescer. Lembre-se que você não está sozinho. Deus está com você, Deus é a nossa força maior. Depois você tem a sua família, tem seus pais, tem seus responsáveis que te ajudam, que te apoiam, tá? E que tá torcendo muito por você. E também tem os professores, tem a escola, tem a coordenação. Então é muita gente preocupado com o seu sucesso, com o seu futuro e estamos aqui para lhe ajudar a crescer, a desenvolver, certo? Mas você precisa também fazer a sua parte. E qual é a parte do aluno?
é se dedicar, assistindo a videoaula, lendo o conteúdo do livro. Querido aluno, minha querida aluna, você sabe que o conhecimento ele só é possível através da leitura. A leitura é fundamental. A gente não pode adquirir o conhecimento, não dá para adquirir o conhecimento, aprender alguma coisa sem a gente tirar aquele momento para ler, para pensar no assunto, para entender o assunto. Precisa ter leitura, certo? Precisa ter leitura, precisa assistir a videoaula, ouvir atentamente as explicações, certo? E uma das coisas que eu percebo que quando o aluno de fato assiste a videoaula, lê o conteúdo, ele não tem muita dificuldade em responder as questões. Não tem mesmo, certo? A dificuldade ela existe, ela é mínima, mas dá para perceber quando o aluno responde as questões, certo? Por isso que eu peço de você dedicação, empenho, tá? Força de vontade. Sei, eu entendo que tem momentos difíceis mesmo, eu já frisei, mas a gente é capaz de superar tudo isso, certo, alunos? Então, conta comigo, estou aqui para lhe ajudar e força, coragem, dedicação, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, certo? E vamos à aula de hoje. Assunto: pessoas do bem. Alunos, você vai encontrar esse conteúdo aí no livro de vocês, página 20 e 21, certo? Acompanhe aí com atenção. Alunos, sempre a gente faz isso, né? Revisar a aula anterior, sempre bom, porque a gente assimila melhor, a gente compreende melhor e a gente fixa melhor algumas ideias importantes, né? Sempre bom fazermos isso. Dessa forma a gente não vai esquecer, tá? São ideias importantes que a gente precisa estar retomando e dessa forma a gente vai assimilar muito bem e não esquecer mais, certo? E também vai ajuda bastante na hora que estiver fazendo as atividades, seja do livro, seja do caderno. Então, isso é muito importante. Acompanhe aí com atenção, tá? Com atenção. O assunto anterior, na aula anterior, nós trabalhamos o assunto para viver bem, tá? Então, muitos alunos aí realmente fez as tarefas, interagiu com o professor, tá? Então, o professor fica contente, fica feliz com essa postura de vocês, tá? E continue firme aí, sem desanimar. O texto diz o seguinte: todos querem viver bem, mas uma boa vida depende de algumas condições, de bens capazes de satisfazer as necessidades humanas. Então, para viver bem, a gente precisa de alguns bens, né? Coisas materiais, tá? Que nos dão condições, que nos dão possibilidade de viver bem. Isso aí é fato, isso aí ninguém discute, né? A gente precisa dos bens materiais para vivermos a nossa vida. E, sobretudo, hoje, nos dias atuais, né? No momento que a gente vive, sistema capitalista, mundo globalizado. Então a gente precisa, já deu para perceber que a gente precisa de muito para viver. A gente precisa de ter muita coisa, né? Diferente de outros tempos. Hoje em dia, a gente precisa de fato da internet. Precisa de um celular, precisa de um notebook, de um computador. Não é luxo, mas é uma necessidade, a gente precisa para trabalhar, para estudar, como é o nosso caso aqui, certo? Então, algum tempo atrás, a pessoa poderia viver muito bem, trabalhar, estudar e viver sua vida sem precisar dessas coisas. Hoje em dia é quase que impossível, não é verdade? A gente precisa de um celular bom, de uma internet boa, de um computador para nós estudar, trabalhar e assim viver a nossa vida. Então, os bens, eles são importantes, são necessários para nós vivermos bem, certo? Legal, né? Bens também podem atender
diferentes interesses e prioridades, não é verdade? De repente, algo que é prioridade, que é muito necessário para mim, talvez não seja para você ou seu colega. Então, veja como essa questão de viver bem também é algo muito pessoal, muito individual, não é verdade? Mas vale a pena, veja como vale a pena essa reflexão. Vamos lá. Utilizamos a palavra bem para definir coisas tão diversas entre si. De fato, existe uma infinidade de bens que a gente considera que é importante, que é um bem para nós, não é verdade? Mas tem uma pergunta filosófica aí de fundamental importância: qual o maior de todos os bens? Então a gente vive cercado de coisas boas, de bens, de precisa de fato. Mas tem uma pergunta que talvez deixe a gente, do ponto de vista filosófico, inquietos, não é verdade? Qual o maior de todos os bens? Vamos pensar junto com Aristóteles sobre essa pergunta. Muitos filósofos muitos filósofos pensou, né, sobre essa questão, entre as quais respostas destaca-se a de Aristóteles. Então, muitos filósofos tentaram responder a essa questão, certo? E se destacou a resposta de Aristóteles, sendo o maior desejo principal e sendo o maior desejo, o principal objetivo de qualquer pessoa a felicidade, tá? Ele considerava que a verdadeira felicidade era o bem supremo, o bem maior. Então, como eu já apontei para você, já enfatizei, né, que retomo de novo, falo novamente, enfatizo essa ideia de que, na visão de Aristóteles, o homem tem um objetivo muito importante. O maior dos objetivos, né, na visão de Aristóteles, é ser feliz. De fato, todo mundo quer ser feliz, deseja ser feliz, certo? Por isso que ele considera a felicidade como um bem supremo, o bem maior, o bem por excelência, certo? E eu ainda fui além ainda, dizendo para vocês o seguinte: uma definição de ser humano para Aristóteles. Eu mencionei para vocês o seguinte, que na visão de Aristóteles, o homem é um ser racional, tá? Ser racional, que tem como objetivo último da sua vida a felicidade, ser feliz. Portanto, conseguir o bem maior, o bem supremo, o bem por excelência, que ele fala de sumo bem, certo? Então, alunos, para nunca mais esquecer, na visão de Aristóteles, o ser humano é um ser racional que tem como objetivo último da sua vida a felicidade, que é o sumo bem, certo? É o bem de todos os bens. Ok, alunos? Não esqueceu, né? Beleza. Apontou alguns elementos que deveriam ser utilizados como critérios para avaliarmos se estamos ou não vivendo bem. Então, Aristóteles ele colocou aí alguns critérios para a gente refletir e analisar se estamos vivendo bem. E os critérios, vocês já viram, né? Vamos rever novamente. O exercício da racionalidade. Lógico, se para Aristóteles é um homem racional, o ser humano é um homem racional, então precisamos viver a racionalidade. Aristóteles também falou o hábito da temperança, que é uma virtude, tá? Que é uma virtude. Você viver a temperança. No seu dia a dia você ter o hábito de praticar o equilíbrio, a temperança, em outras palavras, alunos, para você ficar bem claro, em outras palavras o equilíbrio, a moderação, a justiça, a justa medida e a coragem. E na visão dele é o seguinte, já falei para você, mas estou enfatizando novamente para ser bastante claro para você. E na visão dele, você vai viver de forma, vai ser uma pessoa virtuosa, praticando no seu dia a dia, você tendo isso como hábito. Você vai, no seu dia a dia, você vai praticar a justiça,
temperança, a moderação, o equilíbrio. Então é através do hábito, veja bem, é através do hábito que você vai tornar-se uma pessoa temperante, uma pessoa virtuosa. Muito bom isso aí, né? Não esqueça. Depois a convivência amigável com outras pessoas, né? Viver bem com as outras pessoas, certo? Pessoas do bem. Agora sim nós entramos de fato no nosso assunto, que de certa forma é uma continuação, né? Lembrando que nesse livro, nesse bimestre, nós estamos falando do tema central, que é viver bem. Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer viver feliz consigo mesmo e com os outros, com as pessoas que você ama, as pessoas da sua família, as pessoas que fazem parte da sua vida. E viver bem adquirir a liberdade, a felicidade, estar bem consigo mesmo, com o outro, tá? Viver as virtudes de acordo com Aristóteles e assim por diante. E olha que está sendo uma reflexão muito boa, né? Muito boa, porque a gente está explorando cada vez mais essa questão de viver bem, certo? E os filósofos têm nos ensinado bastante aí, cada um com seu pensamento, com a sua teoria, mas que serve muito para a nossa vida. Ok, alunos? Pessoas do bem. É comum encontrarmos indivíduos que pensam em viver bem. Para isso, procuram uma vida agradável e feliz, adquirem bens materiais, exercitam virtudes, valorizam bons pensamentos e atitudes, desfrutam de comportamentos agradáveis, procuram sentir-se bem, alimentam-se bem, escolhem bons relacionamentos e assim por diante. De fato, é isso mesmo, né? Viver bem é estar em paz com tudo isso aí. Até hoje em dia se fala muito de uma boa alimentação. Se você se alimenta bem, uma alimentação saudável, isso também consiste em viver bem. Escolher bem seus relacionamentos, né? Não estar se envolvendo com pessoas que não ajudam você a crescer, a se desenvolver, né? Tem a prática do estudo, valoriza os bons pensamentos, exercitam as virtudes, tá? Tem comportamento agradáveis e assim por diante. Isso, de fato, é viver bem, certo? Mas tem mais coisas aí para a gente pensar. Mas há também quem pense que viver bem será de fato possível somente quando alcançarmos o bem comum. Olha só, pessoal, como eu falei, que a gente vai avançar na reflexão. O que a gente leu, o que a gente acabou de ler, também é verdade, mas a gente precisa avançar mais na reflexão. E o que o texto está dizendo aqui, que viver bem é alcançarmos o bem comum. Reflita comigo, como é que a gente pode estar bem com a gente mesmo, se nosso bairro está passando por problemas, muita gente que a gente conhece está passando por situações de doença, por outros sofrimentos. Será que a gente pode se sentir bem com tudo isso? A gente pode dizer que está feliz sabendo que pessoas que a gente conhece, até parentes, muita gente com doentes, morre nos hospitais. Será que de fato a gente pode se sentir bem diante de tudo isso? É algo para a gente pensar, né? Por isso que viver bem também é alcançarmos o bem comum, aquilo que é bom, aquilo que é valioso para todos. Isso inclui estender a possibilidade de viver bem a outras pessoas, como nossos familiares e amigos, moradores de nossa cidade ou país. Acabei de frisar para você, né? E até mesmo a todos os habitantes do planeta Terra. Olha aí, como a questão do bem comum, do bem coletivo é muito mais forte, muito mais faz a gente pensar muito mais do que somente no bem pessoal, no bem individual.
tá? Mas que isso também é super importante. Não posso dizer que eu vou estar bem com todo mundo se a pessoa não cuida da saúde, se eu não cuido da saúde, se a pessoa não se alimenta bem, não tem os bens necessários para viver bem, tá? Então, a gente pensa na gente, mas também pensa no outro, que é o bem comum, o bem coletivo, tá? Certo? Seria possível, entretanto, conciliar as expectativas de viver bem de todos os indivíduos? Uma pergunta importante, né? Seria possível conciliar expectativa de viver bem de todos os indivíduos? É possível sim, gente. Vamos pensar num bem comum, num bem coletivo, num bem que faz bem para todo mundo, certo? As coisas básicas da nossa vida, né? A gente precisa de quê para viver bem, do ponto de vista social, do ponto de vista da sociedade, da cidade, do Brasil, do país, do mundo? A gente precisa de coisas básicas para viver bem. Todos precisam, né? Então é por isso que é bem coletivo, bem comum. A gente precisa de educação, educação de qualidade, certo? A gente precisa de moradia, de segurança, de saúde, de infraestrutura, tá? A gente precisa de, de, de sobretudo de saúde, não é verdade? Então isso é bem comum, isso é bem coletivo, todo mundo precisa disso. Já respondendo essa pergunta aí que faz a gente pensar, né? Seria possível, entretanto, conciliar as expectativas de viver bem de todos os indivíduos? É possível nesse sentido, porque todos precisam de educação, saúde, moradia, segurança, não é verdade? Muito bem. Ok, vamos avançando. Seria possível, já falei, embora a tarefa pareça difícil, algumas pessoas acreditam que é possível se aproximar desse ideal. De fato, é difícil mesmo de achar que todo mundo, do mundo todo, vai viver bem, vai ter todas as suas necessidades básicas assegurada, vai ter moradia, vai ter educação, vai ter alimento para todo mundo, que é uma coisa básica, mas como você sabe muito bem, existe milhões de pessoas passando fome no mundo, tá? Algo que é básico, que é elementar, mas infelizmente o alimento não chega na mesa de todos, tá? Então é difícil, né? É difícil, mas a gente não pode desistir de que é possível ter o bem comum para todos, tá? E nós vamos ver isso com a seguinte pessoa. A seguir, apresentamos um exemplo para a sua reflexão. Então, nós temos um exemplo aí de pessoas que se preocupou, viveu, trabalhou, lutou para conseguir viver bem com todos. Pelo menos foi o projeto dele, foi o ideal de vida dele e para que ele viveu, tá? As conexões. No século XX, um homem demonstrou com palavras e atitudes a sua crença na possibilidade do bem comum, na possibilidade do bem comum, certo? Uma pessoa viveu nessa perspectiva. Ele não aceitava que uma pessoa procurasse viver bem causando mal a outras pessoas, tá? Então, como que uma pessoa vive bem, quer viver bem, fazendo mal a outras pessoas? Ele não entendia isso e é fácil de nós entendermos também, não é verdade? Nem que o bem de um povo resultasse em males para outros, tá? Eu não posso pensar só no meu povo, no meu grupo, na minha família, e
fazendo bem para eles e também fazendo mal para outros grupos, tá? Então, em virtude de uma vida boa, de uma vida tranquila, vamos pensar assim, a gente fazer mal a outra pessoa, tá? Ele não compreendia, não dava para entender dessa forma, certo? Pensando nisso, assumiu uma filosofia de vida que desejava ver transposta para as práticas sociais, religiosas, políticas e econômicas e morais de todos os povos, certo? Mahatma Gandhi, tá? Conhecido como Mahatma. Gandhi nasceu na Índia, tá? Vocês podem acompanhar no livro de vocês também, tá? Só para conferir a informação. Gandhi nasceu na Índia em 1869, atuou com base no princípio da não violência, tá, turma? Muito detalhe, muito atenção para esse detalhe aí. Atuou com base no princípio da não violência. Mesmo que as pessoas façam mal para ele, mas sempre ele agia com o princípio da não violência, não cometer violência, maldade com ninguém, certo? Ele presenciou e até mesmo enfrentou graves problemas sociais, como exclusão, fome, exploração, violência, discriminação e intolerância. Olha o que aconteceu com esse homem. De fato, esse homem é uma inspiração, é um modelo de vida para muita gente. Vou repetir novamente. Ele presenciou e até enfrentou graves problemas, tá? O momento em que ele viveu, a circunstância na qual ele viveu, infelizmente, ele teve essa experiência de exclusão, fome, exploração, violência, discriminação e intolerância. Ainda assim, defendeu e praticou um modo de vida em que procurava não gerar males e dores a quem pensasse diferente dele. Há um detalhe muito importante, como acho que em algum momento já falei para vocês. Lidar com uma pessoa diferente, lidar com uma pessoa que pensa diferente, que tem a crença, a religião, um modo de vida, uma filosofia diferente da nossa, tá? Lidar com pessoas assim é muito difícil, porque às vezes o diferente, aquele que pensa diferente de mim, tem os princípios diferentes do meu, tá? Às vezes pode se apresentar para a gente, para nós, para mim, para você, como uma ameaça, tá? E esse é o maior desafio de vivermos a vida, né? De vivermos a vida, porque às vezes o diferente para nós se apresenta como uma ameaça e dessa forma isso pode gerar atitudes ruins, né? Então foi que talvez aconteceu com ele, tá? Ele tinha um modo diferente de pensar, de agir e que esse modo de vida dele, esse estilo de vida fez muita gente ficar com raiva dele, não gostar da postura dele e assim por diante. Mais um detalhe importante aqui que ele coloca, tá? Defendeu e praticou um modo de vida que procurava não gerar males e dores a quem pensasse diferente dele, tá? Esse é um desafio para todo mundo, porém é possível, pensando sempre no bem comum, no bem de todos, tá? Veja que Gandhi não estava preocupado com o bem pessoal dele, estava preocupado com o bem coletivo, bem comum, certo? Ok, alunos? Espero que você esteja de fato compreendendo. Gandhi foi um líder que, de forma pacífica, lutou por justiça, igualdade em todos os lugares onde esteve. Olha aí, um dado muito importante, né, turma? Cativou milhares de pessoas, levando-as a optar pelo caminho da não violência. Ele vai insistir sempre pelo caminho da não violência como forma de protesto, mas também como possibilidade de busca
de viver bem e do bem comum, de viver bem em função do bem comum. Muito bacana, né? Muito bom isso. Alunos, espero que vocês estejam de fato compreendendo muito bem isso. Por sua forma de viver e agir, ele é frequentemente lembrado como um grande exemplo de pessoa do bem, de pessoa do bem. Um indivíduo, uma pessoa que viveu a vida toda fazendo bem para o outro, mesmo que o outro fosse inimigo, tá? Mesmo que o outro fosse diferente, uma religião diferente, uma tradição diferente, com princípios e valores diferentes, mas foi uma pessoa que viveu voltada para o bem comum, portanto, uma pessoa do bem. Muito boa essa reflexão, né? Vale a pena te conhecer história de pessoas assim. Considerando suas reflexões sobre esse exemplo, faça o que se pede a seguir. Tá? Então, Taigande, você vai fazer o que está pedindo ali com muita atenção nas atividades, tá bom? Nas atividades, sem muita pressa para fazer, sempre procurando argumentar bem, quando for questões de discursiva, questões de escrever, defendendo a sua ideia a partir do assunto estudado. Esse é o Gandhi, tá? Homem simples, mas com uma linda história de vida que serve de exemplo para todos. Em sânscrito, Mahati significa grande alma. Sânscrito é uma antiga língua falada na Índia, considerada nobre e sagrada entre os séculos 6 a.C. e 11 depois de Cristo. Ela foi empregada como língua oficial para os textos hindus de literatura e ciência, tá? Só uma informação importante para vocês. Cite algumas pessoas próximas ou não que você considera do bem. Apresente também uma razão para justificar a escolha de cada um. Então, agora você vai ler as questões com atenção e responder, tá bom? Responda aí com atenção, procurando argumentar bastante. Em sua opinião, quais as principais características de uma pessoa do bem? Super fácil, né, gente? Super fácil. E você vai responder, concluindo já essa aula, você vai responder agora a página 21, certo? Responda aí com muita tranquilidade, sem muita pressa. E para casa vocês vão responder as atividades em PDF, certo? Termina por aqui, foi muito bom. Muito obrigado, viu? E um grande abraço do professor Denilson. Até a próxima aula.